É o Dia Universal da Poesia. Ai, que lindo! Então, eu vou pedir licença a Fernando Pessoa para ler para vocês algumas frases soltas. Meus amigos, escolho-os não pela pele, mas pela pupila que tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Escolho-os pela cara lavada e pela alma exposta. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Quero-os metade infância e outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos para que nunca tenham pressa. Essas frases me lembram muito de sua trajetória de vida, Vicente Trevas. Você, sociólogo, cientista político, um dos fundadores do PT, ex-secretário de Assuntos Federativos do governo Lula e do Haddad em São Paulo. Você que entende que o consórcio do Nordeste reafirma o projeto de nação brasileira e que iniciativas são fundamentais para amenizar os estragos promovidos pelo atual governo nas políticas públicas do país. Defende a reforma do sistema eleitoral, do sistema político e a reforma do sistema de financiamento das campanhas, sobre a qual acredita sentar a maior parte da corrupção. Você, em um encontro nosso anterior, nos deu uma vontade de ouvi-lo novamente, porque, em função do tempo curto que se dá às intervenções, ficou todo mundo com aquela vontade de querer mais ouvi-lo. Daí que nós o convidamos e estamos muito felizes por você ter aceito e estar novamente conosco. Seja bem-vindo e a palavra é com você. Consuelo e Vicente, oi. Deixa eu fazer uma interrupção inoportuna, talvez, mas eu quero contar para vocês uma passagem do Trevas, que diz respeito a mim mesma. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, eu era bem mais jovem, né? Um grupo de operários com quem eu trabalhava, lá no Jardim Nordeste, a E. Carvalho, pediu para conversar sobre a separação dos poderes. Eu não sabia nem para mim, né? Como é que eu ia resolver o problema? A minha mestra de noviça era prima do Plínio Sampaio. E o Plínio estava voltando para o Brasil, do exílio, e ela disse, fale com o Plínio. O Plínio, por sua vez, fala com Vicente Trevas. E lá vinha eles, à noite, num fusquinha, de 15 em 15 dias, que não tinha metrô, naquele tempo não tinha nada, né? Viajando com um monte de canudos e cartolina embaixo do braço. Plínio sempre foi, né, Vicente, muito pedagógico, para conversar sobre a separação dos poderes. Foi assim que nós nos conhecemos
na década de 80, quando o Plínio estava voltando do exílio. O que confirma essa esperança que a gente sente nesses lutadores de sempre. Trevas, você, um desses lutadores, né? Uma lutadora exemplar, e tantas outras cabecinhas brancas que desde sempre estão aí fazendo ressalvas quando se trata do bem do povo. Trevas? Obrigado. Olha, primeiro, enfim, que acolhida, né? Então, estou aqui muito, muito assim sensibilizado, né? Ser acolhido por vocês, pelas palavras de vocês, Consuelo, Sueli, e pelo mestre Fernando Pessoa, né? Então, isso é forte para mim, né? Depois, eu quero dizer o seguinte: eu não sou nenhum herói, eu sou um combatente de uma geração. Eu faço parte de um combate em uma epopeia. Estou vendo aqui o Gilberto Campos, né, e outros assim. E até um dia eu queria discutir, porque no nosso imaginário conjuntural, a referência muito forte é a geração 68, né? Inclusive, eu tenho a camiseta, quando a gente vai aqui nas manifestações, mas eu nasci assim, vigorosamente para a política em 61, embora estava ensaiando já na JEC como jovem estudante secundarista, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu sou um militante de uma geração, né, que tem muitos heróis que estão com a gente, muitos combatentes que estão, também que foram e tudo. Então, eu apenas faço parte, você entende, dessa epopeia aí, e com vocês, né, também, né? Então, esse é meu estatuto, de um combatente aí, de uma epopeia, de uma geração, né? E que permanece, veja, essa meia infância, essa meia velhice, supondo que a infância eu possa traduzir por o momento dos sonhos, né? E a velhice pela busca da sabedoria, então eu continuo sonhando, né? E continuo tentando ser sábio em relação à vida, né? Então, o mestre Fernando Pessoa, e tem um brilho, né, no olhar, porque nós somos uma geração onde a gente sempre procurou ser muito verdadeiro, assim, né? Não somos heróis, né? Somos combatentes, né? Mas enfim, muito bem. Com essa resposta à minha, enfim, querida acolhida, né? Então eu vou fazer a minha intervenção, né? Eu estou ficando agora, né, de forma heterodoxa, um fã assim do PowerPoint, assim, não pelo uso tradicional dele, né? Porque aquele professor que chega na aula e vai ler o PowerPoint tem de ser mandado embora, você entende, né? Mas eu estou fã porque nós precisamos fixar algumas ideias forças, compreende? Eu estou dizendo isso o seguinte: todos nós, né? Em cada semana, se a gente for fazer um balanço, repare, desde janeiro, de quantos debates nós participamos, você entende? Você entende? É um elenco muito grande, né? E debates onde a gente absorve informação, coteja conhecimentos, verifica tendências, né? E cada vez mais isso tá intenso, né? Hoje a gente pode começar com um bom dia dos 47 até a boa noite dele, para não falar de outros, assim. Então, nós estamos, eu mesmo, aqui em São Paulo, a gente tem um instituto, aí tem as domingueiras, todos os domingos, há mais de um ano, né? Enfim. Então, o que é que eu resolvi, se entende, trazer para o nosso diálogo, né? Eu resolvi trazer, primeiro, indagações. Hoje eu estou perguntando mais do que estou afirmando, né? Mas eu estou perguntando também em função de um certo roteiro. Então, eu vou até apresentar aqui na tela o PowerPointzinho, não para lê-los, assim, mas para
fixar as ideias da minha argumentação, né? E não cair naquela denúncia que o Lula fazia, o seguinte, lá vem o engana presidente, né? Porque toda reunião dizia, olha, vai começar a reunião com o PowerPoint, ele fala, lá vem o engana presidente. Então, eu não quero fazer um engana amigos assim, né? Então, eu vou começar expondo aqui para vocês. Eu estou aprendendo agora isso. Eu estou tendo aulas bastante aí de informática, porque eu sou dos antigos aí, né? Então, perfeito. Chegou, né? Muito bem. Eu também pensei no PowerPoint, né? E é uma experiência que eu estou vivendo recentemente, porque eu acho que era importante aliar a oralidade às imagens. Eu acho que cada vez mais as imagens são coisas muito fortes. Assim. Claro, nenhuma novidade. Eu estou dizendo, eu estou percebendo dessa realidade que muitos já descreveram e tudo, né? Inclusive dos livros que eu estou pensando em escrever, se tiver tempo, né? Cada capítulo eu quero colocar uma fotografia inspiradora daquele capítulo aí, né? Mas enfim. Então, por que eu estou comentando isso? Né? Veja, esse primeiro slide não é fortuito, não é só, você entende, a busca do enfeitamento, né? Quer dizer, a busca da decoração, que vale também. Mas ele tem, do lado esquerdo, né, um quadro, do lado direito, duas indagações. Né? E aí eu não estou afirmando que o Brasil está em transe, eu estou perguntando se ele está em transe. Né? E estou perguntando para onde nós vamos. Né? E coloquei aqui embaixo que o que eu vou apresentar é um roteiro para uma reflexão. Né? Então, porque isso também vai me ajudar depois a continuar o meu trabalho aqui. E esse quadro aqui é importante pelo seguinte. Eu tentei trazer um tabuleiro do jogo do Go. Vocês já ouviram falar, né, do jogo do Go, né? Porque na política nós temos duas grandes matrizes metafóricas: a guerra e o jogo. Né? A política a gente sempre usa muito as categorias da guerra e as categorias do jogo. Né? E quando eu estava jovenzinho no meu exílio, isso era nos anos 70, né? Começou a aparecer no Ocidente o jogo do Go. Né? Porque todos os pensadores da política até então tinham no xadrez, que continua válido, a centralidade das suas metáforas. Né? E o jogo do Go tem uma especificidade interessante. Primeiro, só tem dois tipos de pedra, a preta e a branca. Né? E depois o território. E o grande movimento é liberar territórios, quer dizer, dispor as pedras, as peças, de uma forma em que depois ninguém entre. E aí, né? E claro que isso estava na metáfora da Guerra Popular, na metáfora Mao Tse Tung, Vietnã, essas coisas todas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje nós estamos numa situação tão complexa, você entende? Com tantos atores, né? Que talvez possa ser uma referência interessante. Mas eu não sei jogar gol direitinho e tudo. Muito bem. Mas quero dizer que não foi por acaso. Então, repare, que nós estamos num momento do país que está em confronto e, portanto, está numa relação de disputa, e eu posso expressar essa disputa ou pela linguagem da guerra ou pela linguagem do jogo. Aí, né? A segunda imagem, né? Tendo em vista a pergunta, o Brasil em transe, são essas três dimensões aqui. Primeiro, eu estou convencido, eu estou usando muito nos meus debates, que uma forma de expressar, você entende, o tempo presente seria a metáfora da encruzilhada. Você entende? Desde quando nós fomos derrotados em 2018, isso era outubro, e em novembro eu já tinha marcado um seminário no SESC de São Paulo e fui preparar o meu texto depois da nossa derrota, e ali, depois até eu posso mandar para vocês, eu
fazia essa pergunta, né? Fazia pergunta em relação mais às políticas públicas, eu dizia as políticas públicas da encruzilhada, mas eu tentei capturar essa expressão para me orientar na reflexão, né? Então, eu estou convencido que nós estamos numa encruzilhada, né? No famoso crossroad, né? Num famoso momento onde nós vamos ter de fazer opções, fazer escolhas, tomar rumos, né? Por isso, a minha pergunta segunda é para onde estamos indo? E aqui, claro, procurei no Google, encontrei essa imagem, mas o mais importante são esses dois mapas. A gente fala do Brasil como se fosse uma banalidade. É uma coisa, enfim, eu sou brasileiro, estou no Brasil, né? Mas nós não podemos perder o que somos, você entende, no conjunto da comunidade internacional, no conjunto do nosso planeta, né? Por isso eu coloquei dois mapas, o mapa da América do Sul e o mapa mundi, né? Porque eu acho que a gente é muito ensimesmado. Eu acho que tem muitas reflexões sobre geopolítica, mas a gente, ou por várias razões, que um dia eu posso tentar apresentar hipóteses, né? A gente alude, mas ilude. Quer dizer, eu aludo a questão geopolítica, mas eu não me aprofundo nela, né? Enfim, e aqui o Tadeu tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Portanto, essa ideia, você entende? Não é qualquer país que está no encruzilhada, é um grande país que está no encruzilhada. Entende? E, portanto, aqui o nosso futuro não é só uma agenda brasileira. Mesmo porque, como nós somos um país da semiperiferia, todos os nossos movimentos de mudanças internas tiveram conexões externas, né, ao longo da nossa história nacional. Mas eu quis trazer, né, os trilhos, né, e sabendo o seguinte, que às vezes eu estou indo numa direção achando que vou aqui para esse trilho da esquerda e, de repente, alguém muda, você entende aqui a orientação, né? Enfim, que a encruzilhada é uma complexidade. E aqui... Oi. Deixa eu te interromper um segundinho. Se você teclar aí F5, ou então lá embaixo, logo no finalzinho aí da tela, tem um íconezinho de apresentação, fica maior um pouco, acho que fica mais fácil para o pessoal visualizar. Isso. Vamos aqui. Me oriente, porque, veja, eu sou o pessoal do mimeógrafo do álcool. Desce com seu mouse, por favor. Lá embaixo, bem embaixo, tem um pouquinho mais para baixo. Isso aí, ó, perfeito. Agora, para a setinha para a direita, você vai passando um a um dos slides. A setinha das 4 setas aí. Isso, perfeito, né? Então, mestre, obrigado aí, viu, Glauco? Aí você está ensinando aqui os rapazes aqui, os coroas, né? Eu também sou coroa, não preocupa não só. Não, mas eu sou mais quilometrado, assim. Não é vantagem. Eu trocava, para quiser ficar do meu lugar na fila do aeroporto e me dar, você tem das suas milhagens aí de juventude, eu aceito. Muito bem. E aqui eu tentei caracterizar, ou tentar caracterizar, do meu ponto de vista, quais são, repare, os grandes elementos dessa encruzilhada. Quais são, você entende, as variáveis que conformam essa encruzilhada. E eu coloquei, você entende, para a nossa discussão, essas 3 afirmações, né? A insustentabilidade do presente, a incerteza do futuro e a busca de saídas. Entende? Porque isso é importante do meu ponto de vista, porque todas as análises, se ajudar, você entende, a comprovar, você entende, esses enunciados, elas são importantes. Por exemplo, até quando o presente é sustentável para todo mundo, eu diria que não é para todo mundo. Não é mais para ninguém o presente, é sustentável. E, portanto, ele é um fator de insustentabilidade, né? As incertezas do futuro. Repare, eu acho que a incerteza... Veja, vocês acham que o pessoal do dia 12 saiu mais com certezas ou com incertezas? Né? Repare. Então, quer dizer que essa incerteza é um elemento importante, porque quando a gente
também tenta fazer análise de conjuntura, cenários e tudo, a gente tem de encontrar, na verdade, aqui são os clássicos, quer dizer, repare, face à vida, eu tenho, você entende, as minhas virtudes, eu tenho a fortuna, você entende? E, portanto, eu tenho, você entende, propósitos, eu tenho capacidades, eu tenho, enfim, caminhos a seguir, mas eu tenho também, você entende, o imponderável, né? E assim por diante, né? Mas, enfim, aí prosseguindo na... E aqui eu tentei, já ali a outras lâmina era, né, as variáveis que configurariam a encruzilhada. E aqui eu tentei enunciar o que eu chamo a conjuntura, você entende, da encruzilhada. E aqui eu destaquei 4 elementos, 4 eixos, assim, né? A ideia de que a gente está caminhando para uma situação limite, né? E aqui eu dou substância a isso, né? Mas, repare, tudo isso a gente já discutiu ao longo desses anos todos, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos caminhando para uma situação limite. Até quando a gente vai pagar R$15 um litro de gasolina? Né? Para pegar só a gasolina. Então, a gente está... Né? Segundo elemento, eu percebo que todos, e aqui sublinho, todos os atores estão no processo de realinhamentos. E a maioria ainda não completou o processo de realinhamento, produzindo novos alinhamentos. Então, isso aqui é um movimento importante, ou seja, os atores estão em realinhamentos e muitos deles não concluíram o seu novo alinhamento. E, portanto, isso aumenta as incertezas, quer dizer, aumenta a complexidade. Né? O terceiro elemento, no meu ponto de vista, né, e é claro, depois no debate a gente toma tudo isso, né, é que a sociedade brasileira, veja, ela está polarizada politicamente, né? E essa polarização se expressa nos campos políticos que hoje conformam a vida nacional, né? Porque, no fundo, os analistas mais apressadinhos, a polarização é Lula, Bolsonaro. Não, eu acho que nós estamos no momento da vida nacional onde 3 campos estão sobredeterminando o processo político do Brasil, na conjuntura. Né? É o campo da extrema-direita, você entende? O da centro-direita e da centro-esquerda, que depois eu vou fazer alguns comentários. Né? E nós temos o famoso encontro marcado. Porque isso está agendado. Entende? As eleições de 2022. Acontecendo ou não acontecendo, mas esse é o encontro marcado. Você entende? Para comparecer ao encontro ou não comparecer. Mas comparecer vai significar muita coisa e também não comparecer significará muitas outras coisas aí. Né? Então, eu quis tentar dizer qual é a conjuntura da nossa encruzilhada. Né? E, claro, aqui eu queria fazer força ao segundo eixo, que é esse realinhamento dos atores, e eu coloquei o último, o realinhamento geopolítico dos atores, que incidem no país. Né? Pessoal e aqui os religiosos, aqui coloquei todos nós aí na conjuntura. Né? Muito bem. Essa situação limite que eu falei, né, ela pode estar sinalizando o caminho rumo ao abismo. Né? Então, repare, hoje, cada vez mais, nós não podemos deixar, você entende, o vagão solto. E eu acho que a própria elite já está percebendo isso. Todos estão percebendo isso. Olha, repare, né, vamos, como está, não dá. Você entende? E, portanto, se as coisas se arrastarem muito, nós estamos indo para aquela situação limite que eu chamo aqui o caminho do abismo, só para motivar a discussão. Né? E esse caminho do abismo, veja, ele é a expressão de 3 grandes crises. Há outras, mas essas 3 grandes crises. Né? A crise econômica, a crise social, a crise política. Né? E aqui o importante
para entender a conjuntura, não é só analisar o detalhe da crise, essas coisas, mas veja o que é que ela está produzindo na conjuntura. Né? E aqui eu selecionei, veja, em relação à economia, está produzindo recessão, está produzindo inflação, está produzindo desemprego, está produzindo pauperização, está produzindo pobreza. Porque quando for discutir mais tarde a questão do fascismo, do protofascismo, a pauperização é elemento fundamental para entender os comportamentos das classes médias. Isso aqui, né, a gente estudou a Alemanha, estudou, se entende, a Itália, mas também outros processos aí, né, a Grécia e assim por diante. Né? Depois, em relação à crise social, repare, aqui são enunciados, para tudo é para discutir, né, pessoal? Primeiro, o nosso tecido social está se esgarçando. Está se esgarçando. Né? A insegurança, rapaz, não é insegurança pública, quer dizer, a insegurança está sendo uma variável que está contaminando o conjunto dos atores. Todos os atores são inseguros. Né? Claro, uns mais, outros menos. Uns que podem pagar a busca da sua segurança, outros que não podem pagar. Né? O outro elemento importante, o aumento das vulnerabilidades do país. Como elas se expressam, depois os nossos analistas, e a gente já tem muita análise sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte, está aumentando a vulnerabilidade. Repare, aí se eu alio esgarçamento do tecido social, insegurança, né? Vulnerabilidades, veja, expansão da criminalidade. Né? E aqui, veja, um outro elemento diferente da criminalidade é o crime organizado controlando territórios. Né? Ou seja, isso aqui, você entende, essa conta é complicada. Né? Em relação à crise política, né? Veja, desculpe. Vocês estão entendendo a minha abordagem. Eu quero retirar dos acontecimentos, do 7 de setembro e tudo, o que isso tem de elemento significante aí para a crise política. Eu coloquei aqui a emergência de uma crise institucional, mas eu, até na correção que estava fazendo no papel antes de vir para cá, é o seguinte, nós estamos num umbral, talvez umbral seja uma palavra boa, umbral de uma crise institucional, que ganhou temperatura forte e depois aí tem um jogo de trazer para 110. Ela chegou a 220. Aí entrou um tal de transformador, chama-se Marca Temer, aí, né, e tentou trazer para 110, mas continua. Né? O outro elemento importante aqui é justamente a fragmentação das forças políticas, né? E, portanto, elas estão nesse realinhamento. O realinhamento, inclusive, é uma forma de lidar com essas fragmentações. Né? Já falei do realinhamento e depois das instabilidades e incertezas. Né? Então, eu quero que... Porque todas as análises que a gente fizer, se ajudar a dar entendimento, né, a essas caracterizações, né, aí, enfim, isso ajuda. Caminhando. Né, então, eu falei que sobre os campos políticos em disputa. Né? Eu estou convencido disso. Você entendeu? Eu posso estar equivocado. Né? Mas hoje, todas as pulsões políticas, as iniciativas políticas, as mobilizações políticas estão, veja, confluem para esses três campos. Entende? E eu acho que nós temos de mergulhar no entendimento desses três campos. Nós já estamos fazendo tudo isso, mas nós temos de juntar todas as peças. Por exemplo, né? Vamos aqui... A extrema-direita protofascista, mas aí vamos discutir isso. Veja, eu tentei completar esse slide, mas aí o PowerPoint se revoltou contra mim e não obedeceu mais às minhas ordens. Né? Então, e na minha próxima aula de informática, eu vou cobrar da minha professora que está me ensinando essas coisas. Mas aqui, veja, quais são as variáveis, repare, estruturantes desse campo? Eu deixo como uma indagação para a gente.
e adiantando algumas coisas. Claro, o Bolsonaro é uma variável estruturante. O governo Bolsonaro é outra variável estruturante. O bolsonarismo é uma variável estruturante desse campo, né? As classes médias reacionárias, e vamos recuperar esse conceito das classes médias reacionárias, você entende? Que, ao longo da história nacional, se manifestam nesses momentos mais cruciais, ela é um elemento desse campo, né? E aqui, veja, a questão do novo quadro internacional da extrema-direita, que é a sua articulação internacional, né, e as suas estratégias internacionais. Não foi por acaso que o 7 de setembro coincidiu com a reunião do enunciado tucano, a Internacional Conservadora, né? É o Internacional Fascista, ou proto-fascista, mas não conservadora. Né? Mas de toda maneira, e aqui, claro, as igrejas, você entende? Aqui os pastores, aqui uma parte da toga, aqui uma parte da Lava Jato, né? Eu não pude fazer essa lâmina, mas eu quero dizer o seguinte: o que eu quero propor para vocês, porque o observatório vai continuar a vida, né? É que a gente faça, repare, uma apreensão mais da complexidade desse campo aqui, né? E os seus movimentos, porque eles também estão em processos de mutação, repare. É episódico ou não, repare, essa tensão Bolsonaro e os caminhoneiros, né? Pode ser episódico ou não, porque eu posso dizer o seguinte: olha, pode estar havendo nesse campo um deslocamento da sua liderança e de uma base que veio para ficar, porque essa base tem 30, 40, 50 anos. Então, a gente está criando uma militância de extrema-direita que vai vai estar presente ao longo da nossa história para os próximos anos, assim, ou para as próximas décadas aí, né? A mesma coisa, né, a famosa centro-direita, que eu coloquei aqui dois elementos importantes, que é o elemento oligárquico, né, que é uma grande continuidade, né, e o elemento neoliberal, né? E, claro, eu também não pude completar, mas para dizer quais são os elementos que estruturam, você entende, esse campo, né? E aqui só para enunciar, porque tudo isso aqui é um painel que eu quero deixar para a gente conversar, né? Mas, veja, aqui o capital financeiro é fundamental, você entende? Aqui os interesses geopolíticos americanos, assim, mais de longa duração, entende? Os interesses regionais, entende? E aqui a gente pode compor, quer dizer, a grande mídia. E aqui, viu, mestre Tadeu, numa discussão aí no meu grupo mais restrito, a gente falou, não está na hora de a gente perguntar se o Brasil tem um deep state, certo? Porque, veja, nesse campo aqui está a Globo. Bom, mas a Globo estava, você entende, lutando contra Getúlio, você entende? Contra Jango, deu golpe, se fartalizou, né? Os militares estavam em todas, né? Então, eu deixo aqui uma pergunta. O Brasil... a pergunta é porque, no fundo, diante de uma lumpen-burguesia, eu não sei se elas têm essa organicidade. Mas aí deixo como reflexão para o observatório o seguinte: o Brasil tem um deep state, né? Mas só para... Né? Mas, e aqui eu caprichei assim no colorido, né? E o nosso campo de centro-esquerda, compreende? Ora, esse campo também, veja, primeiro, ele é um campo vigoroso, né? Mas ele está, na conjuntura, vivendo desafios. Vou pegar os recentes. Vamos ou não vamos no dia 7? Isso tensionou o nosso campo. Tensionou o nosso campo. Né? Vamos ou não vamos no dia 12? Também tensionou o nosso campo. Né? Eu estou falando o seguinte, né? E evidentemente que está tendo várias... cada um dessas variáveis aqui está vivendo, você entende, as suas próprias complexidades e tudo. Repare, o mundo, o movimento sindical e as mutações do mundo do trabalho, isso está incidindo na conduta do movimento sindical, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente teria de visitar com mais atenção os nossos movimentos. Por exemplo,
Eu acho que vai ser difícil, ou vai ser muito caro, nós não constituímos uma mesa, repare, uma mesa desse campo. Não é centralização, você entende? Mas o mínimo de centralidade para convergir as agendas e os movimentos. Né? Repare, hoje, voltar ao exemplo de 12 de outubro, do 12 de setembro. Né? Por exemplo, alguns intelectuais do PSOL que pensavam que deveríamos ir. Hoje já começaram a escrever, fazendo, olha, foi uma percepção, foi um equívoco meu. Foi um equívoco. Né? Depois as ambiguidades, né, de outros partidos, né, o PCdoB que estava presente, essas coisas todas aí. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto para o nosso campo quanto para os outros, nós temos de ter mais inteligência política para captar os seus movimentos e poder interagir, porque o nosso movimento não é só um movimento unilateral. Assim como na guerra e assim como no jogo, o movimento do outro é fundamental para o meu movimento. Porque senão eu entro no autismo. Eu só emito e não capto. Né? E o pior dos mundos é que a gente fica autista nessa encruzilhada. Ou seja, que a gente não veja mais a diferença de ir para um lado, para o outro, né? Enfim. Depois, vamos. Eu não terminei a apresentação, desculpa, porque eu tinha várias. Essa semana foi complicadíssimo, todo mudando de casa e tudo, mas tinha um outro slide que está aqui no meu papel, mas não tive tempo de. Porque hoje tudo que eu faço, até 2016, eu só pedia. Pelas funções que eu tinha sempre uma logística. Hoje eu peço, olho para trás, só estou eu mesmo. Eu tento fazer tudo isso. Né? Mas tinha um outro elemento importante para fechar esse roteiro, porque, na verdade, é o seguinte, eu só vim trazer para vocês um roteiro, você entende? Não sei se ele é pertinente, se ajuda ou não ajuda, aí é vocês que vão avaliar. Né? Mas o que eu chamo, além dos campos políticos, alguns fatores diferenciados. Alguns fatores que têm uma certa autonomia em relação a esses campos políticos. E esses atores são, na minha visão, Luiz Inácio Lula da Silva. Se nós compreendermos Lula só como um ator da centro-esquerda, nós não temos, pelo menos na minha visão, não estamos entendendo o Lula. Lula hoje é um ativo da sociedade brasileira e um ativo do sistema político. É um dos poucos que pode repactuar o sistema político. Né? E, portanto, depois eu vou comentar aí o que isso significa. Uma outra variável importante aí é a variável geopolítica, destacando, se entende, os Estados Unidos. Né? E aqui, Tadeu, né? Por exemplo, o que aconteceu lá no Afeganistão, a gente pode pagar algum preço por isso, entende? Porque, no fundo, é uma retirada geoestratégica americana, sem dúvida alguma. Né? E todo o poder de retaliação deles vai perder valor, porque, no fundo, você entende, eles já estão se turmando, você entende, com os mercados de investimentos chineses, do Irã, você entende, da Rússia e assim por diante, né? E do próprio Paquistão. Né? E também, veja, dessa macro disputa Estados Unidos e a China, não é disputa só no cenário internacional, é uma disputa aqui no Brasil. Para a disputa, o conflito sino-soviético tem uma expressão brasileira, pela presença da China como o maior mercado externo para o Brasil e hoje ele está mais investindo. Né? E aí, se eu não compreendo os movimentos estratégicos da China, entende? Como brasileiro, eu não vou compreender, eu vou perder margem de manobras que eu possa ter, porque, no fundo, eles estão processando elementos práticos para reestruturar a ordem internacional, que é o One Belt and Road. E nós, no One Belt and Road, quer dizer, no caminho da seda, nós somos um dos arcos. O Brasil é um dos arcos dessa proposta de reestruturar, veja, o comércio internacional, as trocas internacionais, você tem os investimentos internacionais e assim por diante. Mas aí o Tadeu vai poder nos ajudar bastante aí. Né?
Outra variável desses fatores específicos são os militares. São os militares. Porque, veja, eles aparecem nesses campos políticos, você entende? No nosso, coitadinho, 2 ou 3, né? Mas eles aparecem no campo da extrema-direita e aparecem no campo da centro-esquerda. E eu vou participar de um debate, quer dizer, como assistente aí na sexta-feira, eu posso mandar para vocês. É um debate organizado pelo Instituto do Tasso Genro, que é mais ou menos o seguinte: pensar o Brasil na pós-Guerra Fria, né? Isso é uma maneira editorial, né, de discutir, inclusive, com os militares, porque vai estar presente o Jobim, o Jugman, o Celso e o general aí da terceira via, como é o nome dele? Souza. Ai, meu Deus. Santos Cruz. Santo Cruz, né? Eu mesmo já ouvi debates assim do Tasso Jobim com o Etchegói, você entende? Quer dizer, então, tudo é naquela visão de os atores estão em realinhamentos. Onde isso vai dar, não sei, porque é um processo em curso aí, né? Mas só para votar para o Lula, o capital financeiro, que é os bancos, quer dizer, a geopolítica, os militares, né? E perguntar se o nosso time, né, a nossa querida Igreja Católica, vai poder tá nesse clube ou não, ou vai estar mais nos campos políticos aí. Mas aí, você entende, a pergunta. Mas, caros amigos, já falei mais do que o previsto, né? E voltando, eu, veja, quis, achando que poderia ser útil, mas aí eu posso estar equivocado, de trazer, né, o que eu coloquei no início, um roteiro para uma reflexão. Porque nós já temos muito material para essa reflexão. Nós temos muitas análises sobre a economia, sobre, né, a pobreza, a desigualdade, essas coisas todas, né? O que eu tentei é o seguinte, né? Estamos numa transição efetiva, estamos numa passagem. Essa passagem, você entende, ela vai nos levar aonde? E aqui concluo mesmo dizendo o seguinte, que na minha visão... Está saindo. Que na minha visão, né, primeiro, nenhuma força política, social e econômica tem maioria no país. Certo? E, portanto, uma saída minimamente democrática vai ter de ter uma certa concertação. A não ser que a gente vá para uma aventura autoritária que vai, na minha visão, vai ter pouca duração. Pode ser 5 anos, mas vai ter pouca duração. Mas aí é adivinhar, né? Enfim. Ora, se nós estamos numa transição sem maioria, certamente essa transição vai ter esse elemento da negociação. Mas, simultaneamente, vai ter o elemento da disputa. Né? Então, nós estamos diante de uma complexidade política, que é, ao mesmo tempo, ter uma agenda da negociação, e qual é essa agenda, e uma agenda da disputa. E, portanto, os atores que irão para essa mesa terão de ter muita clareza dos limites de suas concessões. E aqui eu falo de todos. Por exemplo, nós não saímos dessa crise mantendo essa, se entende, essa sensatez do ajuste fiscal permanente, do teto de gastos. Não saímos. Não saímos dessa crise e as pessoas estão entendendo isso, aqui e fora, e principalmente mais fora, do lado dos brancos de olhos azuis. Veja, né, o movimento interno dos Estados Unidos. Até o Tadeu já comentou, eu acho outra vez e tudo. Né? Então, e aí é o seguinte, quais vão ser os grandes atores da negociação e os grandes atores da disputa, mas todos imersos no mesmo movimento que compõe, que vai se processar
nessas duas tendências nesses dois processos da negociação e da disputa aí, né? Então, deixo aqui, enfim, eu sei que eu fui muito abstrato em muitas coisas, mas, enfim, tenho dito, como diria antigamente no meu colégio. Trevas, eu agradeço muito essa sua fala tão bem trabalhada, didaticamente estruturada, e eu tenho certeza que vai provocar uma série de reações entre as pessoas de nosso grupo. E a gente, na resposta das questões que serão colocadas, eu quero que você continue nos orientando e nos brindando com essas suas palavras maravilhosas. Eu posso aqui começar a inscrição de quem quer interagir? Eu pergunto, gente, tem alguém para se inscrever? Eu estou vendo ali Gilberto Souza. A gente pode começar ouvindo a pergunta do Gilberto e eu continuo aqui anotando as outras pessoas que vão se manifestar no decorrer da fala do Gilberto. Glauco também. Então, vamos começar com Gilberto, por favor. Primeiro, parabenizar o Trevas pelas luzes que ele nos trouxe, essa visualização de cenário. Ele desenhou direitinho, de maneira bem pedagógica, um pouco as ansiedades que eu tenho nesse tempo presente que a gente vive. Trevas, uma coisa mais assim, que desde semana passada eu estou me perguntando, esse encontro que você disse que não é trivial, da extrema-direita no Brasil, que aconteceu semana passada, no dia 7 de setembro, com a presença do principal assessor nas redes sociais do Trump, como é que isso repercute na disputa interna dos Estados Unidos e seu reflexo aqui no Brasil, porque tem uma situação contraditória, pelo menos não sei se contraditória ou paradoxal. Se, por exemplo, o Trump joga o jogo do Trump, do Bolsonaro. E, assim, o petismo está mais próximo do ideário dos democratas do que o Bolsonaro. Mas, no jogo que você desenhou muito bem, que no Brasil joga-se o grande jogo China e Estados Unidos, parece que há uma confluência entre democrata e republicano de manter o Brasil marginal e submetido aos interesses da geopotência, a unidade, né? Essa unidade estratégica do Deep State, vamos chamar assim, dos Estados Unidos com o nosso aqui. E agora uma pergunta mais assim do nosso cenário. Olhando você como um observador atento, qual desfecho você acredita mais provável para o ano que vem? Assim, qual força que você percebe com mais condições de galvanizar uma vitória e construir uma nova maioria no país? Obrigado. Consuelo, a gente faz uma rodada de 3, assim, ou eu já posso responder ao Gilberto? Qual é a metodologia? O Glauco está na espera para falar. Perfeito. Então, vamos ouvir também o Glauco. Isso. E o Tadeu também. O Tadeu também. Ah, tá. Eu tenho esperança aqui, isso. Trevas, bom, primeiro também agradecer, né, sua brilhante explanação aí, bem ilustrada, né? A Sueli falou que o Plínio, que era bem didático, carregava os cartazes, mas a gente vê que o Trevas também leva o pendrive. Eram os dois. E você citou aí a questão dos militares, né? E a gente tem visto na mídia alguma coisa do Lula tentar. Primeiro falava-se que ele estava tentando o diálogo com os militares, mas ainda enfrentava resistência,
e depois que ele falou que só conversa com os militares se ele for eleito em 2022. Né? E você falou agora de um possível diálogo aí com o Jungmann, com o Celso Amorim, que foi inclusive ministro da Defesa também, que eu imagino que tem uma boa interlocução com esses militares, né? E assim, o que explica, você consegue ver o que explica essa resistência, que foi porque foi justamente no governo Lula que houve os maiores investimentos nos três poderes militares, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, de infraestrutura, de armamento, de material. Por que toda essa resistência desses militares? É só uma questão mesmo de ideologia que foi colocada lá dentro, é contra o comunismo, que na realidade nunca existiu, mas que ainda fica lá assoprando na orelhinha dos militares. O que acontece com essa turma? Tadeu? Obrigado. Trevas, eu gostei imensamente da sua exposição. Acho que você fez algo que, para nós aqui do Observatório, será de grande utilidade. Você mapeou um mundo, e articulado em torno de tantos eixos, que é um mundo de grande riqueza. Você disse, pode ser que eu tenha sido abstrato. É inescapável a gente ser abstrato quando a gente tenta fazer o que você fez, que é um estilo de raciocínio que eu também sou um pouco voltado para ele, que é de tentar ver a totalidade, em vez de se fixar nos elementos um pouco soltos ou totalmente soltos. Eu queria te agradecer, foi uma verdadeira aula em termos de uma tentativa de exercer um pensamento total, que capte a totalidade. Eu sou muito grato por isso. Eu achei muito interessante, né, que eu acho que de onde você parte, você está fazendo uma atualização, né, com esse trabalho, com essa fala de hoje, mas onde você parte, eu intuo, né, não tenho conhecimento para dizer isso com certeza, Sueli provavelmente terá, porque te conhece há tantas décadas, mas eu intuo que esse momento seu de hoje é o resultado de algo raríssimo, que são os seus 60 anos de política. Você carrega com você 60 anos de experiência política, 60 anos de história do Brasil e do exterior, vividos aqui e ali, tendo ido para poder voltar. Enfim, você tem uma densidade que é muito rara e muito valiosa. Eu não tenho realmente perguntas assim para você selecionadas, né? Mas eu penso que nesse seu exercício, primeiro tem a coisa da abstração, você realmente coloca na abstração. Você nos dá muitos caminhos para pensar. Você usa metáforas muito interessantes e muito inteligentes. A metáfora da encruzilhada é excelente, e a foto da encruzilhada é a foto de uma encruzilhada específica. Não é? A gente, em geral, a gente pode jogar com a metáfora do rio, né? A coisa heraclitiana na origem, a gente pode usar a metáfora da encruzilhada, mas pensando no Guimarães Rosa, né? No meio da encruzilhada, no meio do redemoinho, dança o diabo. Né? A gente pode pensar a metáfora de outras encruzilhadas. Você escolheu na foto, isso eu achei interessantíssimo, a encruzilhada ferroviária. Qual é, para mim, quando eu bati o olho na foto, o que é que me despertou? A encruzilhada ferroviária é aquela em que uma força externa é capaz de mexer uma alavanca e mudar o rumo do trilho. Não é a força do trem, não é a resistência do trilho, é um fator exterior que muda a direção do trilho e aí as coisas tomam outro caminho. Então, eu acho que essa tua metáfora é que me leva não a perguntar, mas a pedir que você, talvez, em havendo tempo hoje ou quando possa, que fator externo é esse que, a seu ver, ou que fatores externos são esses
que, a seu ver, tem a pujança suficiente para mudar o rumo do trilho. Então, quando a gente pensa em fator externo, a gente pode pensar, bom, falando de categorias ainda muito vagas, assim, né? O imperialismo, a geopolítica, a China, o conflito da China com os Estados Unidos pela disputa em uma nova hegemonia mundial. A gente pode localizar no exterior do espaço, digamos, entre aspas, do território nacional. Mas também uma força externa podem ser exatamente aqueles atores ou entidades às quais você se referiu no final e que não foram encaixados no seu diagrama, aí, na sua exposição, da mesma forma que as outras, que não houve tempo. Mas eu achei muito interessante o que você diz. Você diz assim, olha, tem um outro elemento importante. São fatores diferenciáveis, são relativamente autônomos. Eles eles marcam o campo político. Aí você falou Lula, depois você foi para o exterior mesmo, os Estados Unidos, o Afeganistão, uma retirada temporária, talvez, estratégica, geoestratégica dos Estados Unidos. Você falou na China, no conflito pela disputa pela hegemonia. Você falou na grande estratégia chinesa, né? E você depois tocou no final, falou nos militares. E eu achei ótimo que você tenha falado dos militares, porque os militares, em geral, são uma espécie de grande silêncio. A maioria das análises de conjuntura, as pessoas evitam falar dos militares. É uma coisa que me surpreende sempre. Quer dizer, os militares são absolutamente decisivos. Os militares são tão decisivos quanto o grande capital, tanto interno como externo, na minha visão. Para decidir para o lado do mal, essas duas forças são imensas. Estou simplificando muito, falando do lado do mal, mas vocês me entendem. Agora, você tocou nisso, né? Mas aí você diz assim, vai haver agora, houve um momento que eu talvez tenha ouvido mal, e você falou, porque vai haver um debate, aí no debate vai participar o Jobim, o Jungmann, o Celso e o general Santa Cruz. O que eu pergunto é, que você que talvez saiba, eu não sei, por isso pergunto, né? É muito pontual. Existe, dentro das Forças Armadas Brasileiras hoje, detectável, seguramente detectável, em especial no Exército, que é a força que manda, o resto é um pouco o resto do pudim, né? Generais da ativa, que nós possamos, com o máximo de generosidade ideológica, considerar como generais de centro ou de centro-esquerda, todos os que eu ouvi falar são bolsonaristas, ou são próximos ao bolsonarismo, ou são ejetados pelo bolsonarismo, ou são, quando ejetados, conservadores ao extremo, anti-esquerda, anti tudo o que nós, nosso variado leque, com todas as nossas contradições e conflitos internos, representamos. Então, eu te pediria para um pouco tocar sobre isso, de uma maneira muito geral, porque, como você diz. Agora, eu queria só terminar dizendo uma coisa, porque apareceu. Eu voltei 200 anos, voltei a 1975, com a citação do Fernando Pessoa. Eu tenho um amigo que escreveu uma tese belíssima, que chamou O Silêncio da Sociedade, ou seja, o Estado fala e a sociedade silencia. Em 1975, ele escreveu essa tese. Eu tenho um exemplar, ele tem outro, e não existem outros exemplares. E ele tem uma epígrafe que é uma maravilha, que é de um texto, não é de poesia do Fernando Pessoa, é de um texto em prosa. Eu perguntei para ele há 3 meses atrás se ele se lembrava de onde ele tinha tirado isso, ele já não lembrava mais. Mas a epígrafe vale muito para nós e vale muito no jogo do Go, onde você começou com o jogo do Go. Fernando Pessoa dizia: ou bem o livre ou o determinado. Não há lugar para o indeterminado. Isso me lembrou o jogo do Go. Ou preto ou branco, no jogo você fecha o território, você ganha por ganhar e fechar território sucessivamente. Claro que eu, pessoalmente, eu já disse isso numa palestra que eu dei, citando essa frase, eu disse, olha, eu me permito discordar do Fernando Pessoa. O livre nunca comparece. O determinado é que servidão.
Então, vamos jogar no indeterminado. E com isso, e você, na verdade, toda a sua fala, ela tem um eixo que não ficou explicitado, mas que você foi dando dicas, e que é o alto grau de indeterminação que nós vivemos hoje. Muito obrigado. Meus parabéns. Ótimo. Oi, se você puder responder essas três, a gente vai coletar inscrições para a próxima rodada depois. Consuelo, e eu quero sugerir, acho que não valeu para quem falou até agora, mas que a gente limite um pouco as intervenções, porque senão fica muito longo. Perfeito. Então, veja, sobre o Gilberto, né? O Gilberto coloca algumas indagações e depois faz uma pergunta, né, Gilberto? Da famosa Mega Sena, o desfecho de 2022. Aí vai ser a nossa Mega Sena. Não, veja, eu acho que a gente teria de ter uma capacidade de acompanhamento dos movimentos internacionais da extrema-direita, né? Por exemplo, eu acho que o grau de reportagem desse evento em Brasília ele foi muito insuficiente, pelo menos o que eu tenho lido assim. Ele foi reportado, ele foi, né? Então eu não sei se a gente aí teria condições, né? Ver se tem alguns amigos e tudo aí, né? Mas o fato, veja, é que nós estamos diante de uma articulação internacional, né, que tem propósitos, né, que tem estratégias, né, que tem poder relativo e recursos fortes aí, né? Então a gente teria de, né, de estar aprofundando melhor isso. Então, por exemplo, se os jovens secretários que se viu com o embaixador Tadeu estiverem aí espalhados pelo mundo, vão começar a pedir informes, pedir análise. Quer dizer, eu acho que o nosso grau de informação, nós temos um déficit de informação e um déficit de conhecimento sobre esses atores internacionais. Agora, nós sofremos os efeitos das ações dele. Né? Para Steve Bannon, Cambridge Analytica, Trump aqui, quer dizer, Brexit, Trump e depois Bolsonaro. Né? Então, eu acho que a gente tem... Né? E, evidentemente, que esse pessoal, as informações que eu tenho, muito precárias ainda, porque eu não tenho muito tempo, sobre os Estados Unidos, é que há uma polarização permanente, que continua. Eles têm... essa extrema-direita tem uma base social. Ela expressa também um patamar, você entende, de precariedade civilizatória, né? Então, eu acho que, né, evidentemente, que tem aquela regra também da política e da matemática, né? O amigo do meu inimigo, né, é meu inimigo, então, o amigo, né, aquela assim, né, enfim, esse jogo, né, que a gente sempre utilizava como metáfora. Evidentemente que o Biden tem consciência. Mais ainda, o capitão, ele foi explícito, ele foi arrogante, e isso está tudo registrado, você entende? E até dizem, né, que nessa visita, né, recente dos assessores, ele é recalcitrante, o capitão é recalcitrante no seu trumpismo aí, né? Então, agora, o Biden é também uma equação complexa, porque também a gente vai ter de entendê-los melhor. Repare, ele foi viabilizado, você entende, porque houve compromissos com o que seria o progressismo americano, entende? Expresso pelo nosso querido senador, né? E depois a juventude aí foi decisiva, porque se não tivesse esse compromisso, eu acho que poderia não ter ganho, né? Nós sabemos também que eles estão fazendo uma leitura da crise do capitalismo. Eles sabem que 2008
não foi aquela doença não foi resolvida e, portanto, né, a volta ao papel do Estado e tudo aí que, né, nós estamos acompanhando, né? Então, repare, eu diria o seguinte, sendo muito realisticamente, o governo Biden pode ter ambiguidades positivas em relação a gente. Vamos trabalhar com esse conceito, ambiguidades positivas, né? Então, para ser um analista prudente, ambiguidades positivas, né? Por outro lado, né, tem o fator da macrodisputa, né? E a especificidade do Brasil na macrodisputa, né? Ou seja, a macrodisputa é China e Estados Unidos. Ora, hoje a presença chinesa é uma presença muito determinante no Brasil. E eu não vejo, mas aí vamos perguntar aos nossos analistas, né? Se os fatos concretos, as evidências concretas da presença chinesa no Brasil podem ser substituídos pelos americanos. Ou seja, eles substituirão, entendeu, os Estados Unidos, a China como um mercado consumidor dos nossos produtos, na mesma escala? Eles aportarão o mesmo nível de investimentos? Né? Então, é um jogo complicado, você entende? É um jogo complicado, né? Porque também isso envolve interesses brasileiros, entre aspas, da elite dominante, né? Enfim. Então, eu diria o seguinte, que há aí muitas ambiguidades e muitas contradições. E aí é o gênio do político, do grande político, é saber operar sobre isso. E eu imagino que o Luiz Inácio vai ter de saber de operar sobre isso aí, né? Mas, enfim. O desfecho provável de 2022. Eu acho que quem afirmar alguma coisa como a probabilidade, aí está vendendo, você entende, o que não vai entregar. Vamos aguardar ainda o andar da carruagem. E aqui eu quero insistir muito nos processos de realinhamentos em curso. Né? Porque o jogo está sendo feito e os jogadores estão mudando de posição no campo, estão mudando de tática e assim por diante aí, né? Então, eu teria essa prudência, você entende, desse desfecho, né? E claro que a gente tende a abrir diálogos com o progressismo americano, você tende a abrir esse diálogo. Por exemplo, eu acho que o nosso campo aí, CBJP e tudo, a gente tem que ser mais ousado, a gente tem de atuar muito numa articulação internacional, entende? Eu sempre tenho defendido um pouco isso daquele âmbito ali, né? O Glauco, né, mas também, eu acho, o Gilberto, falam dos militares, né? E por que essa resistência, Lula, né, a posição do Lula, o governo Lula e tudo. Eu queria dizer o seguinte, olha, eu espero, né, que vamos supor, o Estado-Maior político, não o Estado-Maior operacional, né, mas a elite dirigente, se entende, dos militares, comemorem o ano que vem para fechar o ciclo do tenentismo, né? Porque a gente valoriza muito o ciclo, será 100 anos do tenentismo, né? Lembra, 1922, né? Se a gente tem a passeata do Forte Copacabana como referência, né? Ou seja, é o tema dos militares como jacobinos de direita, né? E o tema da tutela militar. E o tema, vamos supor, de uma convicção de que as classes dirigentes só operam no varejo e nos momentos decisivos eles têm protagonismos aí, né? Vamos ver, repare, vamos ver se isso acontece. Mas eu vou pelo realismo aqui, né? Primeiro, pelas informações que eu tenho, mas são precárias, né? O Lula recebe de uma grande parte das Forças Armadas e do Exército um veto. Um veto. Né? Um veto. Então, tem um veto ao Lula. Você entende?
em relação a isso aí. E, veja, e a gente não confundir, né? Não cair no economicismo, né? Porque nós demos dinheiro, valorizamos e tudo, os caras, né? Na verdade, não esquecer, repare que eles dirigiram o Estado brasileiro durante 20 anos. Dirigiram assim, sem intermediação. Porque mesmo o tempo do Cosme Monteiro e tudo, você tinha uma mediação do próprio Getúlio. Mas agora, na linguagem não elegante, é sexo explícito. Você entende? Quer dizer, a ditadura militar foi isso. Entende? Né? E evidentemente que tem o saudosismo, você entende, dessa experiência. E aqui eu tenho uma hipótese que nunca, nem pus no papel, nunca escrevi, é o seguinte, que eles também voltam a querer protagonismo no contexto de uma anomia do Estado, levando a quase anarquia estatal. Quando a toga, né, começa a ter um protagonismo que sempre foi da farda. Né? Mas aí vamos ver o que aconteceu na subjetividade dos grandes comandantes. Você entende? Porque quem estava dando rumo ao desfecho do país era o lavajatismo. Né? Mas aí eu diria o seguinte, tudo isso para dizer que é uma variável complexa. Né? Eu acho que está em realinhamento. O que eu posso garantir é o seguinte, eu não tenho uma resposta para os generais bonzinhos. A minha preocupação é saber se tem realinhamento do Estado-Maior político deles. Eu desconfio que isso possa estar acontecendo. Você entende? Repare. Ou seja, eles não vão querer sair da cena, mas a grande questão, vão ter de fazer concessões. Estarão abertos a concessões? Quais concessões? Né? E depois, mesmo que eles façam concessões, o problema para nós é o seguinte, como nós vamos operar essas concessões? E aqui quero ser muito claro, repare, não sei se eu comentei da vez passada, né? Quer dizer, primeiro, ainda uma informação, o Lula está, eu acho, corretamente. Ele está dizendo o seguinte, não, eu só vou processar essa agenda quando eu for comandante-chefe. Eu acho que essa é a postura dele. Mas o Lula é aquela variável independente. Vamos entrar em campo também, né, pessoal? Nós não podemos ser só a torcida organizada do Lula. Nós temos de ser atores em outros circuitos da grande negociação. Então, tem de ter um pessoal nosso que está, né, nessa conversa. Nós temos de ter, não é o Lula que vai fazer isso agora. Né? Temos de ter o nosso, assim como o nosso pessoal que vai conversar com os nossos adversários. Né? Até para sentir, você entende, o que eles estão pretendendo fazer aí. Né? Agora, eu acho que nós temos de ter uma agenda para os militares. Você entende? Repare, a palavra de ordem, volta aos quartéis, é muito pouco. Não resolve os nossos problemas. Volta aos quartéis, sim, para fazer o quê? E sob o comando de quem? Essa é a questão. Essa é a questão. Né? E, portanto, nós temos e já começamos a fazer um ensaio na vez passada, mas ainda está muito inicial. É que nós, como governo e como força política, temos de ser formuladores de uma política de defesa nacional. E designar, você entende, o papel dos militares nesta agenda. E eu sou mais radical em termos da operação. Eu acho que a gente, se o Lula voltar, ele terá de reorganizar no dia 2 de janeiro, no edital do Diário Oficial, a presidência da República. E nessa reorganização, ele tem de recriar a Casa Militar para assessorar o presidente na agenda da defesa nacional. E a segurança institucional é do Poder Civil. Nós não podemos, você entende, viver mais, se quisermos consolidar a democracia, tendo todo o aparato de inteligência do Estado na mão dos militares. Agora, nós somos de política social.
Bolsa Família, fundamental, distribuição de renda, economia solidária, mas nós temos de enfrentar o seguinte, temos de conduzir o Estado brasileiro. Esse é o desafio do novo ciclo. E conduzir transformando, porque não podemos conduzir na nossa agenda de retomada do projeto de desenvolvimento, de soberania, com esse Estado que está aí. Né? Mas, enfim, desculpe. Mas isso, repare, opiniões, isso aqui precisa de muita conversa, de muita... Você entende? A gente precisa... Né? Enfim. E não só fazer bravatas, não só tomar uma posição, ter estratégia real. Temos ou não temos estratégia real para os militares? Essa é a questão, bicho. Se nós não tivermos, então vai ser um jogo de acomodações. Porque, veja, no período que passou, eu acho que foi uma lógica das acomodações. E eu acho que essa lógica não tem mais potência para a natureza dos problemas do país e do Estado brasileiro. Né? Então, veja, o mestre Tadeu. Se eu esqueci, depois eu retomo, aí me cobre, por favor. Né? E o Tadeu tem um termo meio... Né? É meio precisa besta e tudo, né? Eu uso, mas porque eu não tenho um outro assim, né? Um dos problemas, entende, do nosso campo é que ele tem grandes lideranças, né? E aqui não falo só do Lula, eu falo do João Pedro Stedley, eu falo dos governadores, eu falo dos nossos deputados, tem muita gente, né? Os nossos bispos, muita gente, os nossos intelectuais, né? Mas nós não temos, você entende, uma tradição de constituir nesses campos políticos um espaço, entre aspas, o nome é tão arrogante, de Estado Maior. Ou seja, que espaço é esse? É o espaço para, veja, construir, avaliar, monitorar estratégias, visitar os fundamentos doutrinários da estratégia, os fundamentos políticos, os fundamentos geopolíticos, né? Depois, os atores que irão operar, entende? Então, por exemplo, né? Eu diria que hoje, você entende, né, eu quero ser prudente aqui, peraí. O que eu vou dizer? Sem trevas, calma. Eu diria hoje que os nossos grandes líderes têm mais entourage de que um núcleo de Estado maior. É aquele que está na retaguarda, é aquele que não vai tomar nenhuma decisão. Os oficiais de Estado Maior, às vezes, nem andam armados, entende? Porque a decisão não está com ele. Agora, ele orienta, quer dizer, ele dá subsídios às decisões de quem comanda. Né? E eu acho que a lógica da entourage, ou seja, né, do gabinete pessoal, para auxiliar os condutores aí dos combates políticos, é insuficiente na complexidade da crise que estamos vivendo. Né? E aqui tem, só para uma provocação intelectual para todos nós aqui, é o seguinte, nós vamos operar o Lula como o príncipe do Maquiavel ou como o príncipe do Gramsci? Ou vamos operar o Lula como o príncipe do Maquiavel e o príncipe do Lula, do Gramsci? Repara, que jogo é esse que estou falando? É que hoje a grande tarefa do Lula, entende, é conduzir o Estado brasileiro para tirá-lo de uma crise profunda, simultaneamente à crise da sociedade. Né? E num momento onde esse Estado perdeu potência. Não tem mais Banco Central, não tem mais estatais, mas ainda tem outros recursos. Assim, né? Então, eu diria que... Agora, ao mesmo tempo, você entende? E aqui quero... Né? Se eu tenho convicção que a transição que iremos fazer vai ter uma agenda de compromissos, o lado negociado, mas uma agenda de disputas,
essa agenda de disputa tem de ter atores das disputas. Né? Repare, o movimento sindical está preparado para operar de forma inteligente, estratégica, a agenda da disputa? Né? E assim o MST, assim nós. Né? Então, eu deixo essas considerações. Né? Acho que, viu, Tadeu, eu agradeço o seu acolhimento da metáfora da encruzilhada. É isso mesmo. Aquele trilho não foi porque eu encontrei na internet, não. Você entende? Porque me dava a ideia maior. Primeiro, é que nós estamos numa encruzilhada, ou seja, um corpo em movimento está numa encruzilhada. Né? Repare, porque aquele momento é precedido pelos trilhos que estão atrás. Então, ele já vem de trás e tem de ir para frente. Você entende? Então, repare, a encruzilhada tem esse elemento importante na minha visão, que eu estou lidando com um corpo em movimento. Entende? E não, eu estou sentado para saber muito bem, agora eu vou me levantar e eu vou para aquele lugar. Não, nós estamos em movimento, o movimento da crise, assim por diante. Né? Mas eu acho que já falei demais. Agora, os militares, eles são tudo isso, conservadores, anti-esquerda, né? E mais ainda, e aqui tem uma novidade, que eu queria compartilhar com vocês. Eles foram capturados pelo neoliberalismo. Entende? Essa é uma novidade importante. E capturados assim de forma muito sinuosa. Eu não sei aonde, porque eu já não sei mais com quem eu conversei. Até pode ser com vocês. Mas numa das minhas conversas aí, alguém já fez até um levantamento da quantidade significativa de oficiais que foram fazer a FGV. Foram fazer o MBA. Entende? Ou seja, não é só, vamos supor, o compromisso com a operação do neoliberalismo de privatizar isso, aquilo. Foi a introjeção da lógica de pensar a sociedade, pensar o Estado, entende? E pensar o mercado. Né? Mas isso a gente pode... Né? Doutora Consuelo, me enquadre, por favor, porque senão aqui o rapaz fica meio loucão. Você entende? Tadeu, você não pode socializar o silêncio da sociedade? Achei tão legal essa reflexão, hein? Com a permissão do autor, né? Quer dizer... Está no mudo, Consuelo. Está no mudo, Consuelo. Consuelo, não ouvindo, não estamos hoje, está com o microfone. Desculpem-me. Mas essa rodada foi muito significativa, as questões muito bem respondidas, e nós temos ainda 3 pessoas inscritas, o Carlos Leitão, eu, a Sônia Amorim, eu acho que não tem mais ninguém. E eu acho que com mais essa rodada, a gente deve chegar no nosso horário limite, que é 20 horas. Tá? Então, eu passo a palavra para o Carlos Leitão para ele fazer os seus questionamentos. Boa noite. Trevas, esse cenário de concertação que você levantou, todos esses elementos, as relações com os militares, as relações com o capital, né, o neoliberalismo, agora esse ingrediente do neoliberalismo cooptando os próprios militares, a política, a geopolítica, né, China, Estados Unidos, realmente é um cenário que mostra a enorme dificuldade que nós temos, né, até de nos posicionarmos, né? Isso que você também está levantando a necessidade, né? O que cada um de nós vai fazer nesse processo? Nós temos um papel também, né? Mas qual? Simplesmente
No momento, até a gente já tem aquelas decisões, saber qual é a manifestação que nós vamos e qual é a manifestação que nós não vamos, né? Mas precisamos ir realmente muito além disso. No caso das concertações, claro que a concertação que nós todos aqui pudemos acompanhar mais de perto, né, foi essa que, digamos, iniciou-se no período que você, inclusive, já foi, a Sueli mencionou bem o seu papel lá, que foi do final dos anos 1970 e o início dos 1980, né? E essa concertação teve um protagonista, né, do campo civil, né, do campo da redemocratização, que foi o Tancredo Neves, né, que ele mesmo, né, se não me engano, né, pelo todas as informações que eu tive, ele procurou pessoalmente, ele se encontrou com o Pires, lá, que era o ministro do Figueiredo, né, Walter Pires, né? Quer dizer, ele fez uma articulação direta com os militares. E havia uma outra figura também exponencial em todo aquele período, né, que era o nosso Ulisses Guimarães, né? Um homem de direita, liberal e tal, mas que era odiado e vetado pelos militares, né? E o papel que o Ulisses Guimarães teve, né, nessa redemocratização foi talvez o que foi mais duradouro, né, que foi a paternidade da Constituição de 1988. Aí, quando nós vemos que o Lula diz que ele só vai falar com os militares, só falaria com os militares como se fosse o presidente da República e tal, eu acho que é fundamental isso, quer dizer, só como comandante em chefe que ele vai falar com os militares. Não cabe a ele, né, fazer essa articulação, embora essa articulação seja necessária, mas com outros autores. E a Lula também, que está fazendo está reiterando, repisando, né, a importância de, nas eleições, né, haver uma maioria democrática, né, nesse vasto espectro, né, que é de esquerda, centro-esquerda, inclusive centro-direita, né, no parlamento. Quer dizer, com um Congresso como esse atual e também o anterior, né, que empurrou o impeachment, né, que teve um protagonismo forte, né, no golpe, o próprio Congresso, né, ele sabe que o país não vai sair dessa encruzilhada, né? Então, é isso. Minha pergunta é se você vislumbra um papel também para o Lula de não ser ele próprio esse presidente da República. Não sei o que poderia haver nesse momento, né, para que todo esse papel dele importante, né, de articulador, de responsável pela reestruturação do Estado, não seja diretamente, né, personificado como o presidente dessa nossa república, aquele poder, né, que centralizador que se espera de um presidente da República. Bem, eu estou inscrita também, e a minha pergunta é muito simples. Tem sido dado ênfase à ampliação da energia nuclear no Brasil, e, inclusive, muito estimulada pelos militares. Existe previsão por má
administração das nossas fontes de energia hídricas, fontes hídricas, com apagões esperados a partir do mês de outubro. A energia nuclear vai na contramão de toda e qualquer sustentabilidade. É altamente poluente e, na minha visão, uma energia menos eficiente que as outras, a não ser para fins bélicos, e que deixa resíduos que o homem até hoje não conseguiu dar uma finalidade para eles. Então, ela vai na contramão de toda política ambiental. E nós já não temos como sobrecarregar mais o planeta. Aí eu gostaria de ouvir qual a sua posição e o que você acha, Trevas, da ampliação dessa energia nuclear. Obrigada. E Sônia Amorim, a seguir. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Oi, Sônia. Então... Bom, a minha pergunta é o seguinte, professor. Dentro dessa complexidade que o senhor colocou, e de uma complexidade que não está clara em nenhum momento, porque ela muda constantemente, eu achei que o senhor colocou uma coisa que seria muito importante, que era ter uma espécie de Estado-maior para definir, para monitorar todos esses movimentos e, ao mesmo tempo, definir estratégias a cada momento, a cada nova composição de interesses e de valores, etc. O senhor, como nós não temos essa tradição, como o senhor disse, o senhor acha que isso é possível montar em que nível? Nesse momento, a nível de partido, no outro momento, caso Lula seja eleito no nível já de Estado. Então, me lembrou muito o Carlos Marques, com essa posição, que seria uma coisa muito, realmente, bem pensada. Era isso. Legal. Ótimo. Consuelo, posso então responder, né, Consuelo? Começar pelo mestre Carlos, então. Carlos, primeiro, né, quer dizer, alguns comentários sobre o cenário da concertação, né? Primeiro, veja, é um cenário que está ainda em construção, né? Então, por exemplo, não tem concertação com vetos, né? Então, qualquer força que queira sentar à mesa, acompanhado de vetos, aí não tem concertação. E por isso, veja, se os militares quiserem estar na mesa da concertação, eles vão ter de resolver, administrar internamente o veto ao Lula, né? E isso aqui é importante, porque... e aqui eu quero lembrar um pouco a história, né? Na transição do franquismo para a democracia, né? E a busca de fazer a concertação com a oposição, o franquismo queria excluir, se entende, da recomposição da concertação o Partido Comunista Espanhol, né? E o PSOL, o Partido Socialista Operário, falou não. Você entende? Não, aí não tem. Aí não é concertação. Aí é uma negociação, né? Então, na verdade, nós estamos ainda fazendo sondagens, fazendo movimentos táticos, né, em relação
a agenda da concertação. Porque se tiver vetos, não tem concertação. Aí é uma relação. Ou então é uma capitulação. Né? Ir para uma concertação com vetos é uma capitulação. Né? E aí, se isso, eu acho que não vai ocorrer, mas se ocorrer, aí cada um que cumpre o seu dever, como diria o Almirante Barroso. Né? Cada um vai se reposicionar. Né? E é evidente que ainda hoje a grande pergunta é se vai ser possível ter uma concertação. Né? Então, essa é uma questão importante. Né? Foi muito importante, viu, Carlos, você ter trazido a história nossa recente, o Tancredo Neves. Né? E aqui a gente tem de ver o Tancredo Neves por inteiro, repare. O Tancredo Neves como governador, você entende, de Minas Gerais naquele momento, mas o Tancredo Neves nos governos de Getúlio. Né? O Tancredo Neves no enterro de Getúlio. Né? Quer dizer, então, e depois também no golpe de 64, essas coisas todas aí. O drama, e, portanto, ele foi, vamos supor, o ponto de convergência da concertação naquele momento. Né? O salto de qualidade que o país vai ter de dar para, inclusive, prosseguir, você entende, na sua construção democrática, é aceitar, você entende, o protagonismo não da elite. Né? Repara, porque, veja, supondo que esse papel hoje é do Lula. E aí, esse é que é o problema para a elite. Pô, Tancredo, tudo bem, pode ter sido getulista, não sei o quê, mas a gente sabe, aí, né, a mulher dele é casada com minha prima, não sei o quê, ou seja, é nosso no sentido social, não político. Né? Agora, esse cara, né, o Nine, porque, no fundo, eles foram muito longe. Esse quadrilheiro, você entende? Repare, não é fácil para eles fazer esse realinhamento, esse realinhamento, você entende? Né? Mas, se não fizer, não tem concertação. Né? E aqui você colocou uma questão interessante, que é bom que se coloque para a gente explicitar. Né? Tudo bem, então o Lula vai ser... tudo bem, é difícil ele ser o Tancredo Neves, né? Mas que seja Ulisses Guimarães. Né? Se eu pego essa metáfora, você entende? Então, vai ser o grande articulador, mas não vai pôr a faixa. Né? Olha, aí eu vou usar a história de novo. Repare, depois do apelo de 18 de junho de 1940, depois da longa resistência em Londres, né? Podia ter transição sem De Gaulle? Não podia ter De Gaulle. Porque o Lula tem esse estatuto, pessoal, você entende? Quer dizer, o Lula tem esse estatuto. Quer dizer, De Gaulle é outra coisa porque é França, Europa, Império, mas eu quero dizer o estatuto em relação à sociedade e ao sistema político. Entende? Então, veja, porque a crise é tão grande que precisa ter alguém com credibilidade para dentro e para fora. Esses coxinhas todos, seguinte, conhece Paris, Galerie Lafayette, é o grande restaurante, mas já tiveram no Palácio Campos Elíseos? Já foi hóspede oficial do governo? Eu falo isso porque eu acompanhei o Lula em 2005, nessas coisas todas. Então, veja, o país está tão desmoralizado que o Lula é um fator decisivo de reposicionar o país. O país, hoje, com o bolsonarismo, está mal posicionado. Né? Então, é o seguinte, bicho, porque senão é um jogo eleitoral, é um jogo pequenininho, não. A crise é profunda, a encruzilhada é profunda. Ou a gente está convencido disso, ou então está no jogo tático, você entende? Mas, veja, né? Então, claro, isso é o que eu acho, mas a vida vai, você entende? Né? Em relação ao Lula com os militares, quer dizer, eu acho que o papel de terceiros, né, da parte do nosso campo é dizer o seguinte: companheiros, vocês aí que são os comandantes políticos, né, elimina esse veto, porque senão não tem conversa. E vocês, reparem, comecem a revisitar a história do Brasil em relação a vocês.
né? Não tem mais, você entende? Salvadores da pátria. E aí é importante, inclusive, na linguagem. Nesse debate que eu participei, assim, eu participei como ouvinte, né? Eu sou terceiro escalão aí. De repente, alguém fala, precisamos de um governo de salvação nacional. Isso é conversa para boi e dormir, compreende? Nós precisamos de um governo de concertação nacional. Porque, no fundo, um pacto político foi rompido e um pacto político tem de ser refeito, né? Então, até na linguagem, é uma linguagem do passado, é uma linguagem, você entende, da boca torta, você entende? Não é salvação nacional, você entende? Nós não estamos diante de uma guerra externa, essas coisas todas aí, né? Mas enfim. E claro que o Lula também já está mandando recados, repare. Ele está, vocês não sei se vocês estão acompanhando, o Lula é aquele cara da grande síntese. Aí a grande síntese inteligível para todos, né? Para um dos mantras dele recentemente. O povo no orçamento, os ricos no imposto de renda. Você entende? Isso é uma síntese maravilhosa de política, você entende? Certo? Né? E aí o povo do orçamento não tem teto de gasto, não tem não sei o quê, não tem superávit primário. Né? Isso aqui é uma metáfora, mas é uma síntese assim, de perspectivas. Né? De perspectivas assim. E eu acho, repare, é um achismo mesmo, que eu desconfio, né? Que o nosso personagem, o Lula, ele está jogando simultaneamente com o presente e com a história, né? Então, poucos são os personagens que, em vida, você entende, tem essa condição, de que ele sabe que ele tem de agir em relação ao presente, as coisas como elas são, mas também ele já é um legado, ele tem de agir em relação à história. Isso foi Getúlio, né? Getúlio, a carta dele é isso, né? Não começa dizendo isso, né? Então, que ele já não tinha mais condição de agir no presente. Então, ele agia, né, para a história e tudo. Então, e isso é que dá a complexidade do jogo para essa elite. Ela tá, agora, se ela matar o Lula, se ela interditar o Lula, bicho, você acha que a gente vai fazer o quê? Vai aprofundar a crise, vai levar... Não foi de graça que eu falei aí do abismo, né? E os humanos são muito insensatos, né? E aí o conceito da tragédia grega, né? É que eles vão, pela insensatez, até e começam a perceber que tem de recuar e a tragédia é tamanha que não há recuo aí. Nós não estamos ainda nesse ponto do não retorno aí, né? Mas muito bem. Então, mestre, minhas considerações aí, né? Mestre Consuelo, né? Veja, eu acho, repare, que o centro, a centralidade da sua questão está no seguinte, que nós vamos ter de ter uma definição, né, da nossa estratégia energética. Quer dizer, essa é a questão. Né? E a questão energética, né? E aí Tadeu, né, andou pelo mundo afora, eu posso compreender, você entende, o Meio Oriente, você entende, né, os golpes, as guerras, sem essa questão? Não posso. Só que há um deslocamento hoje dessa questão. Né? Continua ainda a centralidade do petróleo. Continua restrições técnicas e políticas à energia nuclear. Para a energia nuclear, inclusive, induziu a formação de grupos políticos, de partidos políticos. Cresceram muito em relação a essa questão. Né? Mas já também há o consenso, né, de buscar ampliar, você entende, a agenda energética, as matrizes energéticas. Hoje isso é uma possibilidade real. Né? Então, eu acho que a gente tem repare, essa é uma variável importante a ser considerada, mas é uma variável da equação. Se eu lido ela só como uma variável independente, eu acho que a gente se atrapalha. Eu tenho de lidar, você entende, com o conjunto da equação, a equação energética. Né? Quer dizer, claro, eu sei que, né, enfim. E até dizer também que essa questão energética foi uma questão geopolítica complicada. Foi um dos pontos de tensão com a ditadura militar com os americanos. É um jogo complexo, levou isso para os alemães, essas coisas todas aí. Né? Mas eu acho
que a questão, e ela está em mutação, né? É tão forte. Veja, toda a pressão americana, desde sempre, se renova com Biden para interditar o segundo conduto do gás russo, que agora não vai passar mais pela Ucrânia. E isso, repare, fez com que os alemães se rebelassem. Você entende? Da estratégia maior, né, da OTAN e outras coisas mais aí. Né? Mas eu acho que você tem razão de colocar que essa questão é uma questão que a gente tem de discutir, mas o meu comentário é discutir na equação, né? Porque ela vai dar margem de saídas, margem de manobra. Né? Sônia, né? Sim, é o seguinte, por que eu preciso ter, né, um espaço e produtos, entre aspas, de Estado Maior? Porque, veja, a ação, né, ela exige simplificações, certo? Eu tenho uma estratégia da guerra, mas eu tenho uma primeira operação. Estava na estratégia da guerra, na Segunda Guerra Mundial, o desembarque do dia D, ou a defesa de Stalingrado, para ficar né? Então, eu tenho de operar, você entende, o desembarque do dia D como, você entende, o teatro de operações, assim como eu tenho de operar, você entende, a defesa de Stalingrado como teatro de operações, mas eu tenho de operar também essa agenda na estratégia geral da guerra. Né? Por isso que aquele texto do Matos, né, o líder sem Estado Maior, né, pede para a gente pensar um pouco isso nesse sentido. Hoje eu vejo que todo o staff está para os teatros de operações. Como vamos preparar a campanha de 2022, mas isso é real também, não uma coisa e outra. Agora, seria imprudência nossa não ter, você entende, essa visão maior, porque senão eu vou descobrir os problemas quando encontrá-los. E o Estado Maior é aquele que antevê os problemas e constrói, você entende, como lidar com esses problemas. Por exemplo, na guerra, o Estado Maior é o único local onde se admite, sem mandar prender e fuzilar, a reflexão de que vamos perder a guerra. E a questão, nesse nível, é o seguinte, portanto, como organizar a retirada. Quem vai ser sacrificado? Quem vai ser preservado? Quem vai deixar a sorte? Né? Eu estou usando essa metáfora tão horrível, né? Mas tão incisiva. Assim, né? Agora, eu acho que eu vejo o seguinte, que o país hoje tem já o que eu chamo células, pequenas célulazinhas de reflexões estratégicas, de pensamento estratégico. Entendeu? Eu acho que a gente já tem muita, repare, o entendimento do país hoje, falando de 64, é muito maior. Em 64, porque o Tadeu aí me leva a esses tempos aí, né? A gente tinha um conhecimento muito mais precário do país, pelo nível de informação que a gente tinha, pelo nível de pesquisa, né? E por capacidades. Hoje o país se conhece mais. O país é mais analisado. Agora, a questão toda é o seguinte, a boa informação, o bom conhecimento não leva necessariamente à inteligência, no sentido técnico. E o Estado Maior é o espaço de produzir inteligência. A inteligência do combate. Portanto, a sua estratégia, os seus momentos, as suas avaliações, o movimento do outro, né? As vulnerabilidades, os flancos descobertos. Desculpe essas metáforas não tão simpáticas aí, né? Então, eu acho que a gente deveria, né? E mais ainda, e de uma guerra, repare, o importante é que a gente está hoje numa guerra que tem vários fronts, várias frentes. Uma delas, eu estou olhando aqui o mestre Gilberto, veja, é a frente sanitária. Veja, porque foi nessa batalha que o bolsonarismo aí, se entende, se dificultou.
Se dificultou. Se dificultou, né? Só para pegar um pouco, né? Mas, enfim. E, claro, repare, e o que é que significa isso? O que é que produz esses personagens? Primeiro, produz, você entende, aquilo que a gente pode chamar, desculpe, eu odeio essas coisas, mas é o que eu aprendi. A gente produzir sobre uma questão um esclarecimento. Né? Position papers. Repare, quem são os militares hoje? O que querem os militares hoje? Isso é um position paper. Agora, e produzir depois um policy paper. Quais as políticas para os militares? Entende? Quer dizer, repare, quem pode nos ajudar hoje a fazer um bom position papers, quer dizer, um estudo sobre os militares? Hoje a gente já tem produção acadêmica de qualidade, nós temos alguns dissidentes que são parceiros. O coronel Pimentel, você entende, é um parceiro, já conversamos várias vezes com ele, e cada vez mais ele é explícito, ele está falando as coisas como elas são, está nos alertando para muita coisa. Né? Então, a gente já tem, mesmo na geopolítica, né? O mestre Tadeu, mas aí tem o chanceler, aí tem o Samuel e tantos outros, entende? E que poderiam. Então, a gente está também com a possibilidade de fazer na questão religiosa. Né? Por exemplo, nós estamos combinando, não com os russos, mas com o Papa, alguns movimentos geopolíticos. Né? E o Vaticano está fazendo movimentos geopolíticos importantes. E pode ser uma reentrada com o progressivo americano. Sabe? Quer dizer, isso eu quero... Por isso, o jogo do gol, viu, Tadeu? São muitas pecinhas, entende? Que a gente tem de saber, primeiro, colocá-las e dar sentido a elas. Assim, né? Mas, enfim, caros amigos, olha, eu... enfim, abusei do seu tempo, do nosso tempo, mas, enfim, minhas considerações para vocês, e estou aqui sob o comando da Consuelo. Consuelo, nos comande aí. Muito obrigada, Trevas, e nós estamos sendo pontualíssimos. 19h58. Nossos agradecimentos mais profundos. Foi muito profunda a sua fala, nos levou a muitas reflexões e a gente ganhou uma noite maravilhosa e queremos aprofundar nas questões por você levantadas. E para terminar ainda em ritmo de poesia, que hoje é o dia, né? É certo que não há conforto para lágrimas nas ruas do mundo, mas há espaço para protestos, lutas, combates. E que tenhamos como exemplos nossos irmãos indígenas, que estão fazendo uma resistência maravilhosa. Vamos aprender com eles e seguir em frente. Muito obrigada, Trevas. Obrigada. Um prazer, estamos juntos, viu? E sou um companheiro de vocês. Obrigado, Trevas. Obrigada, Vicente. Até mais. Obrigada. Um abraço, Gilberto. Abraço, Vicente. Muito bom te ver. A Sônia, ao Tadeu. Que bom. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Consuelo e Gilberto, a gente permanece, né? Para fazer nossa reuniãozinha. Vamos permanecer aqui na sala. Tá certo. Beleza? Vou interromper aqui a gravação. Tá bom. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.